Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna, e mais uma vez venho a este canal aqui no YouTube para trazer uma mensagem da Palavra de Deus para o coração dos irmãos e amigos. Hoje o nosso tema é o soldado, o atleta e o agricultor. Vamos ler então a passagem em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 4 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então são apenas 3 versículos que falam sobre o soldado, o atleta e o agricultor. Paulo reuniu essas 3 figuras para ensinar a Timóteo a respeito da vida cristã, não só do seu ministério, como da vida de cada um de nós. Assim como Jesus, Paulo gostava de usar ilustrações, comparações da vida cotidiana. Então essas 3 figuras são realmente muito apropriadas para nos ensinar sobre as realidades da vida cristã, sobre as qualificações que precisamos ter para triunfar na vida cristã e para nos desenvolvermos na vida cristã. Primeiro ele fala sobre o soldado. E ele diz que o soldado ele não se envolve em negócios desta vida porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então, Paulo está querendo dizer aqui que nós precisamos da resistência ou persistência, talvez seja melhor, dedicação e compromisso de um soldado. Quando nós falamos em resistência, estamos nos referindo ao fato de que um soldado, mesmo em situação de fome e também de falta de dormir e de frio, numa situação de pressão violenta, ele permanece firme no seu posto. Então, resistência aí tem um sinônimo de firmeza. Precisamos da firmeza do soldado. Também precisamos da dedicação do soldado. Paulo diz que o soldado em serviço ele quer agradar aquele que o recrutou. Quer dizer, quando ele se alista no exército, ele sabe que ele não pode mais se preocupar com nenhuma coisa aqui de fora, nenhum negócio desta vida ou deste mundo, porque ele precisa dedicar-se integralmente. Aliás, o serviço do soldado é um serviço de tempo integral mesmo. Dedicação exclusiva. É isto que nós precisamos ter na nossa vida com Deus e com Cristo. Ser firmes, resistir a toda espécie de dificuldade, adversidade, mas também nos dedicarmos. Aliás, sermos firmes pelo fato de sermos dedicados. E isso significa também compromisso. O soldado tem um compromisso. O soldado, uma das primeiras coisas que ele aprende é jurar a bandeira que ele defende, jurar defender a sua pátria, jurar defender
o pavilhão do seu batalhão, ou da sua companhia, enfim, existe todo um senso de compromisso no soldado. E nós também, como cristãos, precisamos ter esse senso de compromisso. Compromisso que nos leva a sacrificar aquilo que precisa ser sacrificado, abandonar aquilo que precisa ser abandonado, desfazermos daquilo que precisamos nos desfazer para servir a Cristo. A segunda figura que Paulo usa aqui é do atleta. Paulo usava muito a figura do atleta, assim como usava a figura do soldado. Aliás, a figura do soldado era muito próxima para Paulo, porque ele ficou preso durante alguns anos e guardado por soldados. E quando ele olhava para aqueles soldados do Império Romano, ele via naquela figura do soldado muitas coisas que poderiam servir de exemplo para a vida cristã. E, por exemplo, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, ele diz para Timóteo que ele tem que combater o bom combate. E ele mesmo diz a respeito de si mesmo que ele combateu o bom combate. Mas nessa expressão em que ele diz que combateu o bom combate, ele também usa a figura do atleta, que ele diz: acabei a carreira. Acabei a carreira. A carreira, ou a corrida, era talvez a prova de atletismo mais comum daquela época. Paulo esteve algum tempo em Corinto, e uma das coisas mais conhecidas de Corinto eram os jogos que eram praticados ali, que eram concorrentes aos Jogos de Atenas. E diz a história que os atletas que competiam nos Jogos, que eram também, pode-se assim dizer, Jogos Olímpicos de Corinto, eles tinham uma preparação de 6 meses. Eles tinham que se apresentar lá 6 meses antes para se prepararem para as provas as quais eles iriam disputar, não é? Então, Paulo está querendo dizer aqui que nós precisamos da disciplina e da concentração de um atleta. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, nós temos uma discussão sobre essa figura do atleta. No início do capítulo 12, referindo-se ao capítulo 11, o autor da carta aos Hebreus diz assim: portanto, nós que estamos diante dessa grande nuvem de testemunhas, quer dizer, era como se estivesse num estádio e os heróis da fé estivessem na arquibancada, vendo os leitores e o autor correrem a corrida da fé. E então ele diz, nós temos que ter disciplina, nós temos que deixar de lado tudo aquilo que se torna peso para nós corrermos, e nós devemos fixar o nosso olhar no alvo, no objetivo da corrida, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, disciplina e concentração. Nós temos no Brasil vários atletas olímpicos e nós sabemos que eles precisam, inclusive, de financiamento, eles precisam de ajuda financeira para poder permanecer o tempo todo treinando, várias horas por dia. Nesses dias atrás, eu assisti uma matéria na televisão com um competidor de arco e flecha. Eu fiquei impressionado que ele disse que ele treina 4 horas por dia. 4 horas por dia. Mas nós sabemos que há atletas que treinam muito mais do que isso. E isso significa disciplina. O atleta, ele
tem que ser disciplinado em dois sentidos. O primeiro sentido é que ele tem que competir segundo as regras. E o segundo sentido é que ele tem que competir, isto é, ele precisa estar no nível de competição. Nós sabemos que para selecionar os que competem nos jogos, nas provas atléticas, existem índices que são exigidos e as pessoas, então, por isso mesmo, elas passam muito tempo treinando para chegar àquele nível e se classificar para a prova. E o autor aos Hebreus nos fala também da concentração. É preciso ter concentração. Se você olhar para o lado numa corrida, por exemplo, você se distrai, acaba perdendo velocidade ou tropeçando e caindo, e assim perde toda a possibilidade de chegar ao final da corrida e ganhar o prêmio. Precisamos de disciplina na vida cristã. A palavra de Deus nos fala muitas vezes sobre essa questão de disciplina. E disciplina é a capacidade de nos atermos às regras. É a capacidade de obedecermos aquilo que nos é ordenado. Disciplina é a capacidade de também ordenar o nosso tempo, nossas prioridades, é a capacidade de aproveitar todas as oportunidades que temos para crescer na fé, para nos desenvolvermos na vida cristã. E concentração é a capacidade, a qualificação que é preciso ter para nos atermos ao nosso objetivo, ao nosso alvo, nosso fim. O que nós almejamos na vida cristã? O que é que você quer alcançar na vida cristã? O apóstolo Paulo dizia: eu prossigo para conquistar aquilo para o que foi conquistado por Cristo Jesus. E mais adiante, nessa mesma passagem em Filipenses, ele diz: deixando para trás as coisas que para trás mesmo tem que ficar, eu prossigo para ganhar o prêmio. Isso é concentração. Concentração na vida cristã é se ater ao ensino da palavra de Deus e segui-lo fielmente, não se distrair com nada deste mundo, não se distrair com nenhuma atividade que não leve a esse fim de crescer na vida cristã, de alcançar o alvo. A terceira figura que Paulo cita aqui é do agricultor. Essa é uma figura que é muito usada na Bíblia por Jesus Cristo e pelos apóstolos também. O agricultor, ele tem uma capacidade de trabalho muito grande. Aqui Paulo diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. É interessante analisarmos essa palavra, esse verbo, trabalhar, no original, na língua grega, em que foi escrito a segunda carta a Timóteo, significa trabalhar arduamente, trabalhar duramente, trabalhar até ficar extenuado. Essa é uma característica do agricultor. O agricultor, ele trabalha o tempo todo. E é um trabalho, vamos dizer assim, monótono, porque é preparar a terra, semear, plantar, cuidar da planta, colher e novamente preparar a terra, plantar, semear, cuidar da planta, colher. E esse é um ciclo que se repete a vida inteira para o agricultor.
E ele, o agricultor tem outra característica que inclusive foi notada muito por Tiago, lá no último capítulo da sua carta. Ele diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ele usa então o exemplo do lavrador, do agricultor, como alguém que tem uma esperança muito grande. Ele espera chuvas, ele espera que a planta cresça, ele espera que a planta produza, ele espera colher e ele espera usufruir do fruto da sua colheita, ou mesmo vendê-lo para obter outros bens. Precisamos então, meus irmãos, da capacidade de trabalho do agricultor e da esperança de colher que o agricultor tem. Essa capacidade de trabalho, como nós já dissemos, né, é de uma perseverança excepcional. E eu me lembro do meu avô materno, que era agricultor, e até a sua idade madura ele viveu na agricultura, e houve uma certa época de muita seca que ele perdeu tudo quanto tinha, mas ele gastou até o último centavo tentando plantar e colher. Só quando ele realmente não conseguiu que ele desistiu e foi trabalhar numa indústria no Rio de Janeiro. Mas assim foi, né, a sua vida de agricultor. E ele, na verdade, ele nunca deixou aquela vocação de agricultor. Depois, mais tarde, quando se aposentou, ele arrumou um pequeno terreno onde plantava muita coisa. Eu me lembro disso quando eu era pequeno, ainda estive lá nesse terreno com ele, colhendo bananas. Ele era um agricultor de coração, realmente. Ele tinha sempre esperança de colher os resultados do seu trabalho. Essa esperança de colher, meus irmãos, ela tem dois sentidos, né? Primeiro, a esperança de colher santidade, crescimento na vida cristã, crescimento no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, crescimento na vida de santidade. E também pode ser visto como, vamos voltar um pouquinho, o apóstolo Paulo fala disso na carta aos Gálatas. Ele fala de semear no Espírito, e ele fala do fruto do Espírito, que é alegria, amor, paciência, benignidade, bondade, domínio próprio e outras características que constituem o fruto do Espírito, a colheita de se semear no Espírito. Mas também a palavra de Deus fala a respeito de semear os campos e, depois de vê-los brancos, ir para a ceifa. Jesus usou muito essa figura e ele dizia: rogai ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara, porque os campos estão brancos e não há trabalhadores para colher os frutos. Realmente, meus irmãos, precisamos da capacidade de trabalho e da esperança de colher de um agricultor. Assim também como precisamos da resistência, dedicação e compromisso de um soldado, como precisamos da disciplina e da concentração de um atleta. O soldado luta contra forças alheias. É isto que nós vemos na passagem de Efésios, capítulo 6, começando no versículo 10, quando Paulo diz assim: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados e poderios,
contra os príncipes deste mundo, das trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. O soldado luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra o próprio diabo. Como soldado cristão, essa é a nossa luta. Precisamos, por isso, de resistência, dedicação e compromisso com Cristo. O agricultor, o atleta, primeiro atleta, né? Ele luta consigo mesmo. É isso que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27. Ele diz assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Então, como nós dizíamos, o atleta, e como diz o apóstolo Paulo, né, luta consigo mesmo para ser disciplinado. Treina de modo duro e contínuo, permanente, para adquirir capacidade de atleta. Assim é o atleta cristão. Ele luta consigo mesmo, contra os seus maus desejos, contra as suas vontades errôneas, contra as suas inclinações infiéis, para ser um crente fiel, para então manter disciplina e concentração na sua vida. E o agricultor luta contra a natureza. O Senhor Jesus contou aquela parábola em Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. E então ele dizia que o agricultor lutava contra 4 tipos de terrenos. Aliás, contra o último não era uma luta, na verdade era uma certeza de ganhar a vitória. Mas havia o terreno duro que ficava à beira da estrada, do caminho. Havia o terreno que era cheio de espinhos e havia o terreno que era cheio de pedras. Então, nesses terrenos era perda plantar, mas ele continuava plantando. Ele planta em qualquer terreno. Felizmente, havia aquele terreno bom, que produzia até 100% do que se plantava. Então, o agricultor luta contra a natureza, podemos assim dizer. Não que a natureza seja inimiga do agricultor, mas ela precisa ser domada, ela precisa ser domesticada para render o fruto. E isso representa o quê? Trabalho duro, e representa manter a esperança de colher, porque é a esperança de colher que faz com que o agricultor cumpra aquela rotina de preparar a terra, lançar a semente, depois que a planta nasce, cuidar da planta e depois colher, e depois ainda cuidar do fruto da colheita para que ele chegue ao seu destino. Então, o soldado, o atleta e o agricultor, essas 3 figuras que Paulo usa para ensinar a Timóteo, também tem muitos ensinos para nós, para a nossa vida. Que Deus nos abençoe e que nós possamos saber aproveitar esses ensinos. Amém?